Olha o que o pessoal do Donos da Bola falou do Internacional. Veja. Teve crise no Ener Valencia, Nicole Ovic. Pois é, né, Gamba? Vamos falar dele, né? Que não vive um bom momento no Internacional, apesar do Inter em si, né? O time estar em ascensão, o Ener Valencia segue deixando a desejar, né? A torcida tem cobrado muito o atacante por não fazer gols. A gente vai acompanhar agora na tela os números de Ener Valencia em 2024, ó, ele tem 25 jogos, 20 como titular e 8 gols. E a gente fez um recorte também do Ener Valencia antes e após as enchentes, né? Antes ele tem 12 jogos, 10 como titular e 7 gols. Na verdade, era uma outra tela, vou corrigir aqui ao vivo para vocês. Na verdade, ele fez 6 gols antes das enchentes e após as enchentes, 2 gols. Então, o Ener Valencia que vive um momento bem complicado. A gente acha que consegue colocar na tela agora a tela certinha com os números do Ener Valencia, em que a gente mostra ele que ele fez 6 gols antes das enchentes e 2 após. Um deles sendo aquele pênalti que ele cobrou novamente, agora sim na tela os números corretos. Um desses gols após as enchentes sendo aquele pênalti que ele havia errado contra o Juventude e teve uma nova oportunidade de bater e converteu. Então esses são os números do Ener Valencia. A gente também ouve agora o D'Alessandro falando sobre o jogador após ter assumido o cargo de diretor esportivo do Internacional. Ele falou sobre o Ener Valencia e sobre essa relação com o jogador. Vamos ouvir. Primeiro eu queria deixar em claro aqui que nós temos um dos melhores atacantes da América Latina. Partindo dessa base, nós temos que saber o que a gente tem dentro do clube. Eu sei que é difícil o momento, o contexto dele. Ele se cobra muito, eu já senti isso. Ele se cobra muito, ele não está satisfeito por não fazer gol. Eu acho que é o atacante cobrado por fazer gol. Sim? Depois vem se ele está entregando taticamente, se tecnicamente é melhor, pior, mas o atacante ele vai ser cobrado sempre por fazer gol, por fazer a diferença lá, onde ele tem que fazer. Infelizmente hoje ele está vivendo um momento inestável, mas um momento que daqui a pouco faz um gol e recupera. Eu vou conversar muito com ele. Mas o que não vai faltar para ele é apoio. Nós temos que incentivar ele, nós temos que motivar ele, remotivar. Ele está com muita vontade de dar a volta por cima. Muito bem, palavra de D'Alessandro, o assunto é Ener Valencia. Tu acha que daria certo comigo essa... Não, o implante... Para, Ribeiro. Não, tu vê que o D'Alessandro ficou bonito, né, cara? Ficou legal, ficou legal. Tu acha que... Ficaria. Vamos investir. Para, vamos investir. Ribeiro, para. Torcedor colorado, você acredita na recuperação de Ener Valencia? Esse é o assunto da nossa enquete no Donos de hoje. Participe lá pro YouTube com a palavra, meu caro Alexandre Anas. Antes de tudo, eu vou voltar a dizer o que eu digo há muito tempo aqui, né? O Ener Valencia, ele tá longe de ser o problema, ele é a solução do Inter. Só que, claro, como todo ser humano, como todo jogador de futebol, ele passa por uma fase. E essa é uma fase que é o grande motivo da concentração do departamento de futebol do Inter hoje. Tem algumas informações importantes que vocês têm que saber. Por exemplo, a direção do Inter, no papel do presidente, no papel do vice de futebol, José Olavo Bisol, no papel do D'Alessandro, no papel do Roger, chamaram em conversas individualizadas o Ener Valencia para querer entender o que está acontecendo com ele. Por exemplo, ele vem da Turquia sendo um dos 5 maiores goleadores da temporada. Ele vem da Turquia sendo um cara que meteu mais de 30 gols. Ele tem no currículo a artilharia de uma Copa do Mundo. Enfim, é um jogador extremamente experimentado. E aí, a partir disso, então, queriam saber o que aconteceu. Eles perguntaram para o Ener Valencia se ele estava com problema na família, se ele estava com problema em casa, se daqui a pouco ele não estava mais gostando da cidade, ou se, de repente, a questão das enchentes também prejudicou. E aí, entre tudo, não há problema na casa dele, não tem problema pessoal e tudo mais, se chegou a um, entre aspas, diagnóstico, tá? Além da fase de que ele não estava bem no campo, pelo Inter e tal, a passagem dele pela Copa América fez com que ele afundasse de vez. Por quê? Ele é expulso no primeiro jogo do Equador, ele tem a chance da bola da classificação no jogo contra a Argentina, né? Ele chuta um pênalti para fora. A bola do jogo. É a bola do jogo, claro.
Tá? E aí, nesse contexto de não ajudar a sua seleção, e principalmente com a eliminação do time do Equador, da seleção do Equador, ele esmorece de uma forma absurda. Então, está acontecendo, como o próprio D'Alessandro falou aqui agora há pouco, né, no VT, conversas com ele, Roger conversa com ele, Paulo Paixão conversa com ele, todo mundo tenta trazê-lo para um ambiente mais leve, mais favorável e, claro, né, de cabeça erguida. A gente pode ver o Ener Valencia, que ele está longe de ser, não só tecnicamente, mas eu estou falando em anímico. Se você pegar o Ener Valencia de 2023 e o Ener Valencia de 2024, é outro jogador. Então, eu vou voltar a dizer, eu prefiro acreditar, por exemplo, no Rafael Sobis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Que já falou, por exemplo, que ele é uma solução. Sem dúvida. E eu confio, não só na palavra do Rafael Sobis, mas principalmente no próprio jogador. Ele foi trazido para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse diagnóstico, e eu já quero ouvir Ribeiro e os demais colegas, dentro desse diagnóstico, né, não passa o que aconteceu com ele no enfrentamento com o Fluminense no ano passado na Libertadores? É tudo, porque né? tu tem uma série de elementos aqui e esse para mim que é o principal deixa eu construir para tu poder destruir, mas pode que ser? isso me pareceu uma crítica. Eu acho que tu vai destruir o Ener Valencia. Não, jamais. Eu te conheço um pouquinho. É que na verdade assim, essa pecha de má fase, ela já vem desde o ano passado, né? Então, quando o que é? É que para mim é o Fluminense. Então não é mais uma fase. Pra mim, Não, mas quer ver, a pecha da má fase, ela vem sendo construída desde o ano passado. A partir do momento em que ele era um perdedor de gols. Tá. O Ener Valencia é um perdedor de gols. Só que naquela época, o que adianta? Ele não fez os gols contra o Fluminense. E é claro que ele é obrigado. Não sei se é obrigado, mas ele é pago para isso. Ele veio para ser a solução para fazer os gols contra o Fluminense. Só que ele faz gol contra o River, ele faz gol contra o Bolívar, ele também leva até lá. Mas foi antes. Só que é o ônus e o bônus. Foi antes. Sabe o que é? Para mim tem uma coisa chamada perfil. Tem jogadores que não sentem a pressão. Na tela os números do Valência aqui. Gabigol, vou pegar como exemplo. E aqui eu não quero discutir a qualidade do Gabigol, se ele é uma... de gols, esse Gabigol. Repito, aqui eu não quero discutir a qualidade do Gabigol. Eu discuto. E eu não quero... Mas é que não é o tema do programa, Bruno. entendeu? Desculpe, então. Eu não quero discutir se ele é uma mala ou se ele não é uma mala. O que eu quero falar é de perfil. Mais do que isso, personalidade de jogador. Hoje o que está passando na cabeça do Ener Valencia é que ele é um incompetente. Veja bem, eu não estou dizendo que ele é um incompetente, até porque eu não acho. Mas isso nitidamente está na cabeça dele. Por quê? Contratado como principal jogador do Inter. Começou muito bem, como disse o Ernest, marcou contra o River, marcou contra o Bolívar e na eliminação ele perdeu 2 gols e foi colocado como principal culpado pela eliminação. Depois disso, o que vem? Depois disso ele faz gol em Grenal, que o Inter vence, e ali parecia que ele se recuperaria. Mas aí depois ele volta a perder vários gols e o golpe fatal, sem dúvida alguma, citado por vocês, a Copa América. Então hoje, como protagonista do Inter, fracassou no momento mais importante. Como protagonista da seleção equatoriana, fracassou no momento mais importante. Agora, o que tem que acontecer com um jogador desse tamanho? E eu nem vou entrar em salário, porque é questão emocional, o salário não interessa. Esse jogador, ou um jogador deste tamanho, deveria ter uma personalidade de... É questão emocional, o salário não interessa. Esse jogador, ou um jogador deste tamanho, deveria ter uma personalidade de levantar a cabeça e dizer: eu sou muito bom e eu vou dar a volta por cima. Mas não é o caso dele. Ele está muito abalado. E o Borré tem. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: parabéns ao D'Alessandro. A manifestação que a gente ouviu agora do D'Alessandro é o que a gente espera de um dirigente do Internacional que tenha tamanho, que entenda os motivos do momento do Valência e que vá conversar com o Valência para que ele possa melhorar. Vamos lá, Ribeiro Neto. Só um detalhe, né? Só um detalhe, eu vou contrapor o que o Pedro falou na questão do coitado do Roger. Porque assim, quando se elogia algum ato do D'Alessandro, ou o ato do vice de futebol, ou o ato do Paulo Paixão... Mas tu acabou de dizer que o Roger também falou com o Valência. Sim, uma coisa não exclui outra. Então, por exemplo... Exato, mas eu só quero contrapor, porque senão fica aquela coisa. O trabalho do Roger, ele é nada. Não. Ao contrário.
o trabalho do Roger é bem elevado dentro do vestiário. Mas o colocado no papel do banco. Pedro Espinosa aqui é Claro. incendiar, Não, mas incendiar, pra não deixar de- é cutucar, pra- é jogar o D'Alessandro contra o Roger. Pra não é deixar isso. de Não, considerar o mas é Roger, que então. isso eu não vou deixar. Isso Claro, não, é isso eu o não que vou ele está deixar. tentando aqui no Pra programa. não deixar de considerar o Roger, então o Roger conversou com ele, botou ele no banco, explicou que era o É isso melhor aí. pro momento. O Roger também tá E o participando D'Alessandro conversou, o corretamente Roger disso. conversou, todo mundo conversou com É ele. isso aí. É Ribeiro. isso aí. Eu acho ele melhor jogador que o Borré, tá? Eu também acho. Eu acho ele mais completo, tá? Mas o jogador, isso é tese. Eu não tenho como por falar enquanto. isso hoje. Teoria. Hoje não. A fase não dele é tem como. pior, Não, mas hoje ele é não tem melhor. como. que eu quero dizer- Mas no cômputo geral, tu não acha ele mais jogador? Hoje, Foi, A talvez. fase é ruim, hoje ó. é difícil, Pedrinho. A fase é O horrorosa, mas- mas- mas é isso. Mas ele é melhor, o melhor Enervalência é melhor que o também melhor Também acho. Rafael Borré. Porém, Enervalência chegará ao seu melhor? Aí é que tá. Voltará, né? Aí é Né? que tá. Então, assim, ó, eu acho que vocês já. Eu não vou precisar gastar o tempo do programa para elencar todas as valências positivas do Ener. Não, será preciso. Então eu vou elencar também. Gente, olha só. Que o Ener Valencia foi um baita atacante, que ele chegou da Turquia como um dos melhores da temporada europeia, tá? Que ele, embora eu discuta um pouco essa história de ele é artilheiro da Copa, sim, ele fez gol no Catar, menos, tá, gente? Menos. Não, mas tem gente que não faz muita gol no gente Catar. fez gol em Copa do Mundo e, sabe, o menos, tá? grande centroavante da seleção brasileira não fez nenhum gol na Copa do Mundo. Quem é o grande centroavante? Ué, o Gabriel Jesus? O Pombo? lá. Não, Ah, pô, o primeiro que ele Richarlison, nem pelo é amor de centroavante, Deus. né? Ele nem é centroavante. Não. Jogou de mas centroavante a Copa. Estava jogando de centroavante na Copa do Mundo. Então, assim, Mas não fez nenhum gol. porque é muito barbada desmerecer as pessoas. É que nesse sentido, é que é complicado, porque é o seguinte, se o Inter ganha o jogo, não fez nada mais que obrigação, vocês são uns bagre, pelo amor de Deus. Se o Inter perde o jogo, meu Deus, não pode perder para esse time de morto, não sei. Aí fica uma É que a barbada. fase ruim do Valência tá fazendo o Ribeiro Neto diminuir o tamanho do jogador. Aí fica ele uma é barbada. muito bom. A fase ruim do Valência está consagrando o Ribeiro Neto. Ele sustenta isso aí desde o início do ano. Eu só gostaria, professor, Por favor, tá, concluir. que eu conseguisse dizer o que eu quero. por favor. Porque as pessoas já falou estão, pouco no programa hoje, pode falar. criticando o que eu não disse. Bem-vindo ao meu mundo. Tá bom? Tá bom? Bem-vindo ao meu mundo aqui no Respeita programa. nosso Eu quero decano. te falar. Bem-vindo ao que meu mundo aqui no programa. Vamos lá. Arte, eu quero dizer que tu tá muito bem, tá? Até acompanha o teu trabalho. Vocês estão tá? muito sentimentais Obrigado, Agora hoje. vem a vírgula. Obrigado. Agora vem a Muito vírgula. sentimentais hoje. Vamos lá, Cara, Ribeiro. eu tô fazendo uma política de distanciamento É, agora. eu vejo. Entendeu? Tá, vai. Então, assim, gente, vocês estão desconsiderando algo que talvez seja a parte mais importante do processo. Que o D'Alessandro, o discurso dele está muito bonito e é a função dele fazer isso. Que o Roger é a função do gestor. Né? Uma pena que o Inter não tem um departamento de psicologia profissional, né? Uma pena, né? Uma pena realmente. Eu lembro do Arias dedicando o troféu da Libertadores para a psicóloga dele lá dentro do gramado. Sabe? Então, as pessoas diminuem algo que é muito O importante. jogador de futebol tem muita resistência, Tá, Ribeiro. Pois é, mas aí que tá, aí tu tem que insistir. Tem muita Tu tem que resistência. insistir. O jogador tem muita O que eu resistência. digo é o seguinte para vocês. Eu não sei, e aí é uma percepção que eu tenho vendo o Ener jogar, e é a mesma percepção que tem o Ernst, tá? Ao olhar o semblante do jogador, a forma como ele reage. Mas ele sempre foi assim, ele nunca foi... Não é bem assim, tá, gente? Claramente, o que aconteceu ou está acontecendo com o Ener Valencia é a famosa reversão de expectativa. Pô, vocês lembram? O Grêmio vivia o boom do Soares, tá? O que é que o Ener Valencia representou naquele momento? E não estou aqui medindo quem é melhor, não é isso. Resposta. Eu estou falando o que era naquele momento. Era a resposta. Para o torcedor do Inter era uma resposta. A direção do clube fez um baita de investimento para trazer um jogador que, se não era do mesmo nível, era de um grande nível, jogador da Europa e coisa e tal. Mas entendeu? eu vou... É que tu tá tentando granalizar uma coisa que eu vou quebrar agora. Não, eu não vou falar. Tu vai ver que eu não vou granalizar. Ele não vai granalizar. Aí o que aconteceu? O Ener Valencia, ele é recepcionado no Gigantinho. Pô, olha, nenhum outro jogador, nenhum outro teve a chegada do Valencia. Máscaras com Nem o Borré. o rosto dele. Não, nem o Borré teve. A chegada do Ener Valencia foi uma chegada de craque. O Marcelo Moreno teve, Tá? né? Tá, enfim, Do Grêmio. eu quero dizer pra vocês o seguinte, claro, pô, Bertolli. isso além de dar uma felicidade pela recepção,
É óbvio que tu já viu que tu tem uma grande responsabilidade. Tá bom. É proporcional ao status da chegada, é o status de responsabilidade. E é óbvio que está marcado na história dele do Inter, o fato do Inter, embora ele tenha ajudado a construir a caminhada, que ele perdeu 2 gols feitos e o Inter não foi disputar a final da Libertadores. E aí é uma sequência. Ele fez o gol em Grenal. Também não foi, para vocês verem, não foi o suficiente. Este ano o Ender Valencia está marcado por gols perdidos e as eliminações. E mais do que isso, tem um episódio que, na minha opinião, ela é, analisando de fora, pelo que eu estou lendo do perfil do jogador, tá? Tem um episódio que, para mim, na minha opinião, quebrou o cristal. Invasão de campo. A invasão de campo. A invasão de campo. Ali quebrou o cristal. O que é quebrar os cristal? Bem lembrado, hein? Naquele momento ali, Bem lembrado. o Ender Valencia disse para dentro dele mesmo. Estou fazendo uma leitura, gente, tá? Deu. Não, mas Não não, vou é, conseguir. não é De uma gigantinho leitura. lotado, Não é, torcedor querendo agredir. não é uma leitura e eu vou te dar uma informação. Passando Não. por erros contra o Fluminense e vai o tudo no fracasso pacote. na Copa América Vai tudo no entra o pacote. pacote. Ali foi a Eu gota entendo, d'água. Rê. Não, eu vou te dar uma informação. Eu Vários entendo o outros mental do jogos. jogador nesse aspecto. eu entendo. Não é uma leitura errada tua e vou te dar uma informação. Tá. O Inter, depois daquele jogo que o Alan Ruschel acaba defendendo o jogador, E é expulso. erroneamente pelo árbitro, porque tem que ter a regra do bom senso vergonha. também, né, junto às 17 regras do futebol. Mas a arbitragem brasileira não tem nada disso. Tá? Exatamente. Tá? A direção do Inter, não vai falar abertamente, óbvio, mas no bastidor, ela comemorou o torcedor não ter conseguido dar o soco na cara dele. Porque se ele toma um soco ali... ele vai lá pra cima do cara e destrói o cara. Ele vai embora. Ele vai embora. Não, antes destrói o cara, né? Tá, beleza. Mas pra gente não falar de violência, ele iria embora, né? Certamente. Tá? Então, o que eu acho, cara, é que é o seguinte, tá? Não, mas eu só queria terminar. Tá, desculpa. Também. Vai lá. Então, assim, eu queria dizer com tristeza, tá? Que eu acho que talvez não tenha mais volta a isso, tá? Tem sim. Tem sim. Não, tá bom. Essa é a tua leitura. Sim, Desculpa, por isso que eu que tô falando. É isso aí. Eu tô falando que eu suspeito que seja muito difícil tu trazer de volta o jogador com esse histórico. Mas aí tu fala mais do emocional. Emocional. Não é questão técnica. Não. É o emocional. O Ender Valencia, em determinados momentos, ele foi o principal jogador do Internacional. Jogador completo, jogador dinâmico, jogador emocional. Não é questão técnica. Não. É o emocional. O Eder Valencia, em determinados momentos, ele foi o principal jogador do Internacional. Jogador completo, jogador dinâmico, jogador de força. Mas eu vou te dizer, Ribeiro, talvez... eu acho... Cara, vocês não subestimem o poder da mente, tá? Mas para o bem e o para o mal. Mas quando o Ernst subestime, traz a informação de bastidor que todo mundo conversou com ele, tenho certeza que o objetivo da conversa não é perguntar para ele se ele desaprendeu a jogar. Não, o objetivo da conversa é entender aqui o emocional, e fortalecer, respaldar, e daqui a pouco propor ajuda, colocar profissionais à disposição. E mais. Se tu conversa com um jogador desse tamanho e tu entende assim, ele não quer mais, tu vende, tu dá um jeito de sair, de tirar ele do Beira-Rio e tudo mais. Não é o caso. Não é o caso. Ele joga muito. Eu jogo o que vocês quiserem aqui no programa, tá? Quando ele fizer um gol pelo Inter, ele não só vai ganhar um abraço, talvez do tamanho do Beira-Rio, de todos, para vocês verem como eles estão imbuídos. E o torcedor tem que abraçar ele. Para vocês verem como o grupo está imbuído. E segundo, esse cara precisa de um jogo para chamar de seu, o que o D'Alessandro fez é importante, normal. tá? Claro. O D'Alessandro foi a público e disse, ele é muito bom. É isso que ele precisa ouvir nesse momento de dificuldade. Mas sabe de quem que ele tem que ouvir isso? E ele vai ouvir quando ele fizer esse jogo de exceção? Não, e dele da mesmo torcida. Claro. Da torcida. É o que falta. E outra, sabe o que o senso comum, nesse momento, pensa e projeta? E eu não vou aqui julgar se é correto ou não, porque é legítimo. O senso comum, nesse momento, quem está nos assistindo, 1,5 milhão por mês, problema emocional, cabeça, mas só com faltar. Mas, gente, não tem nada a ver com o salário. Por favor. Não tem nada a ver com o padrão de vida que ele tem. Ninguém está imune a isso. Tu tá certo, Ninguém tá imune a mas isso. só uma pessoa pode explicar isso e a torcida comprar. D'Alessandro. É o único que pode pedir paciência. Vir a público. Um cara que tem Exatamente. tamanho para pedir paciência. Já vou seguir esse assunto do Valência com vocês. Tá aí, pessoal, a galera do Donos da Bola
falando do Internacional. Desde já eu agradeço o seu like nesse vídeo, comenta, compartilha, fique ligadinho. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Beijo, tamo junto!